todos bem-vindos nessa casa de estudo, de oração, de meditação. Hoje é uma alegria de estar recebendo o Marcos, que vai nos falar sobre, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então o Marcos faz mais de ano, né? Mais de um ano, até porque quartas-feiras tinha uma outra atividade, tinha um outro grupo, né? Então, é muito bom te receber aqui de novo. Tá? Então, obrigado por aceitar o convite. E, então, para te dar início, eu convido a todos para a gente fazer uma prece. Deus Pai, Criador de todo o universo, gratos somos por podermos reunirmos aqui para meditar, para estudar sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos sair daqui fortalecidos para o nosso dia a dia, nessa nossa caminhada. Sabemos que estamos aqui de passagem, que possamos aproveitar cada momento para nos melhorarmos, para crescermos. E gratidão por tudo. Queremos, em teu nome, então, dar início aos trabalhos da noite de hoje. Fica conosco, nos ampara, nos protege, hoje e sempre. Que assim seja. Marcos. Boa noite, oficial. Boa noite. Realmente é uma alegria enorme. A gente não sabe nem explicar por que a gente fica tanto tempo sem vir. Eu não consigo, não tenho boas explicações para isso. Mas a gente tenta se doar, tenta articular dentro do tempo as coisas mais importantes para a gente. E o movimento espírita, ele é uma dessas atividades que a gente tenta concentrar esforço e até pelo tanto que a gente precisa evoluir trabalhando, né? É uma necessidade nossa trabalhar. E eu sempre que venho aqui, eu sei que eu falo isso, sempre que eu venho aqui, porque eu tenho uma memória dessa claridade, dessa luz e da claridade espiritual que essa casa tem. E eu estou em pé falando porque eu sou o que mais preciso. E vocês estão ouvindo com paciência, né? Me auxiliando, recebendo, tentando absorver as coisas que o Marcos vai passar. E o meu maior trabalho é não ficar na frente dessa mensagem. Ser o mais fiel possível, passando essa mensagem do Cristo, porque eu também sou alvo desse amor, também sou alvo desse perdão, dessas novas oportunidades. E a gente traz até por conta do nosso trabalho, da nossa atividade na área da saúde, esses assuntos me encantam muito, né? O Jesus terapeuta. E quando ele associa, cria analogias com a medicina dentro desse contexto da saúde, ele recupera para nós algo que hoje é considerado pela própria Organização Mundial de Saúde um dos pilares da saúde integrativa, da saúde integral. Físico, o emocional, o mental e o espiritual. O espiritual é considerado, então, um pilar da nossa saúde, da sua saúde, da minha saúde. Bom, é um pouco mais complicado e recente tratar de um pilar espiritual fora das religiões. E isto ficou muito tempo apenas com as religiões. E as religiões que foram feitas para religar, do termo religare, né? Religiões, nos separou. Nós nos separamos. Então, sob o pretexto de nos ligarmos a Deus, de nos religarmos,
então nós já fomos ligados e nos separamos de Deus. E sob esse propósito espiritual e religioso, isso ficou muito tempo dentro dos muros da igreja. E o muro da igreja é o que a gente quiser pensar, porque em termos de religiosidade, a gente sabe que a gente se aproxima e compartilha de algumas ideias parecidas, e a gente acaba se associando a essas ideias, a esses ritos, a esses dogmas, e a gente funda locais onde esse rito, essas pessoas que pensam parecido, frequentam. Isso é religiosidade. Mas o que se quer dentro desses lugares é espiritualidade. É isso que se quer na catedral, no terreiro, de umbanda, numa sinagoga, num templo budista. O que se quer é espiritualidade, a atividade de ser espírito. Espiritualidade. Ser humano é muito raso. Eu até tenho medo quando as pessoas falam, nós estamos humanizando o setor e tal, o hospital. Agora foi. Porque o que a gente precisa mesmo é espiritualizar uma UTI. Espiritualizar a recepção de um hotel. A gente precisa espiritualizar as coisas. Porque humanizar significa estar numa condição humana que é um homem ou uma mulher que tem um espírito dentro. E esse avatar, esse homem e essa mulher, que vão acabar sendo considerados em algumas linhas filosóficas como ego, eles acabam separando o espírito da experiência espiritual. Aí na Terra a gente tem religiões. Vocês acham que no plano espiritual acontece isso? Não precisa, né? É aqui que a gente precisa de médiums. Porque tem que ter intermediários. Mas lá é direto, é telepático, é na hora. Todo mundo se vê, todo mundo se entende, todo mundo se contradiz. Você é descoberto mais facilmente. Né? Então, a espiritualidade, ela consegue, sob o governo de Jesus, que é o nosso governador planetário, atualmente, e desde muito tempo, né? Até para criar o planeta, nós temos Jesus, então, como muito mais que um governador, segundo os Espíritos, aquele que a gente deve copiar e seguir como modelo. Então, nós temos referências para desenvolver espiritualidade. Falávamos sobre evangelização há pouco, né? Infantil. É muito comum na evangelização infantil a gente fazer essa brincadeira. O que Jesus faria nessa situação? E agora? Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Ele pegou um negócio. Então, se você fosse Jesus, eu não sei, né? O lápis de Jesus deve ser um lápis luminoso e tal. Não, Jesus é simples. Aí aparecem os argumentos e as ferramentas pedagógicas da simplicidade que ele utilizou com a gente. Né? Então, Jesus, quando ele diz isso, e no contexto e no local que ele disse essas palavras, não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, nossa, é outro mergulho que a gente pode dar. Muito grande em termos de espiritualidade. E isso acontece, a gente recorda, né? Numa situação muito especial. O assunto está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, e o recorte evangélico ou bíblico que Kardec escolhe para trazer esse ensinamento é a citação do item. Não são os que gozam de saúde, não são os sãos, né, em algumas outras traduções,
que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Bom, aí isso aqui que eu vou fazer agora é a mania de grupo de estudo, tá? Eu tenho um outro auxiliar, assim, muito especial, que é essa tradução do Haroldo Dutra, o Novo Testamento, e que eu vejo muitas vantagens da gente correlacionar isso. Por quê? Aqui é uma tradução diretamente do grego. Do idioma falado ali na época do mestre, para o grego, olha, são pouquíssimas traduções. Tá? E alguns outros livros, vocês imaginem, né? Quando traduziu, a gente pode perder vários pensamentos, várias ideias. E principalmente o que o Haroldo foi buscar, termos da cultura da época, da Palestina, né? Aquilo que fazia sentido, o significado daquela palavra, né? Era uma língua muito mais pobre, então a mesma palavra significava um montão de coisas. Então, se você não coloca no contexto, fica difícil, parece um absurdo, né? Tipo passar um camelo no buraco da agulha. Porque camelo era igual o pelo do camelo, era a mesma palavra. Então a gente, meu Deus, o que estou falando? Sabe? É um agulhão, né? Um camelinho passar no meio. Então, eu fui buscar, e esse livro está por evangelista. Eu fui buscar, então, em Mateus 9, que eu achei muito interessante, os mesmos itens, obviamente, os versículos, que estão citados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo da Federação. Tá? Isso é outra coisa importante. A gente vai encontrar outras editoras e, olha, vamos dizer assim, não tem nada que saia muito da ideia. Mas a gente imagina que a Federação Espírita, que é uma entidade nacional, tenha se ocupado, né, de trazer uma tradução mais fidedigna. Então, por isso que eu costumo usar FEB, né, para a gente trabalhar. Bom, então estamos em Mateus. E essa parte, no Evangelho, no Novo Testamento, refeição com publicanos e pecadores. Então a gente vai ver que é a mesma ideia, o mesmo sentido do ensinamento. Mas tem um detalhezinho que faz toda a diferença aqui. Está escrito assim: e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Dá a ideia, então, que Jesus já estava sentado, né? Estava reclinado e as pessoas foram chegando. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos, aquele famoso babado, né? Diziam aos discípulos dele, de Jesus: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Isso é 9:12. 9:12.
Aí tem um 9,13 aqui. Vamos ler? Ide e aprendei o que significa. Misericórdia eu quero, oferenda não. Pois não vim chamar os justos, mas pecadores. Então, não vem com esse monte de coisas, práticas exteriores, túnica, né? A lei debaixo do braço, na ponta da língua, tudo decorado. Não, eu quero misericórdia. Eu não quero oferenda. E esse livro aqui é muito legal, gente. Alguém tem esse livro? É bacana, né? Estudar. E ele tem as notinhas todas com as traduções, né? E o significado de cada palavrinha, assim, a palavrinha mais que tem duplo sentido, né? Ele bota aqui, e não oferenda. Aí ele, nota 5, oferenda, sacrifício, coisa sacrificada, oferta, oferenda ou serviço de culto. Nem culto. Eu não quero. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês demonstrem perdão, sentimento, irmandade, fraternidade. É isso que me importa. Bom, então, nós estamos, como sempre Jesus o fez, diante de uma possibilidade de refletirmos sobre comportamentos. Imagina se Jesus ia perseguir fariseus. Ele ia perseguir publicanos. Não, são comportamentos. Fariseus religiosos, críticos, ácidos, extremamente preconceituosos e julgadores. Dá até para a gente escolher, né, o que a gente carrega do fariseu dentro da gente, né? Então a gente está estudando isso ainda, porque esse comportamento oferece oferta. A gente ainda está engatinhando na misericórdia, de que está dentro da mensagem dele. Então a gente precisa, a partir desse comportamento, e um comportamento que é advertido por Jesus, descobrir esse feito, esse jeitinho de fazer dentro da gente. Jesus está falando para a gente, para o fariseu em nós, para o publicano em nós. E todos nós que conhecemos, somos simpatizantes, já estamos em algum grupo de estudo, ou a gente se dedica um pouco mais a assistir palestras, lives, né? A gente já entendeu que essa cura que a gente busca, ela é um processo de autocura. Jesus, o tempo todo, eu sei que a gente precisa traduzir isso, principalmente quando a gente tem essa oportunidade de falar para a nossa família, né? Vocês são minha família. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Esse processo significa que é todo o caminho que Jesus nos propõe, aliás, ele diz que é o caminho, é que não tem luz no fim do túnel. Nós somos a luz do nosso túnel. Ei! Como é que é o protocolo dele na cena do milagre? Ele chega, não chega a fazer. Não chega. Ele pergunta, você quer ser curado? Tem gente que não quer, pessoal. Tem gente que não quer.
melhor ficar ali dentro, vítima, guardar alguma coisa ainda para, no momento emocional, poder negociar. Então, se aquele doente dizia, eu quero ser curado, Senhor, aí vem a segunda pergunta, e você crê que eu posso te curar? Olha a ligação energética, magnética, a física chamaria de quântica hoje. O vínculo que ele estabelece, ele está despertando o farol. É uma lâmpada daquela de churrasqueira, cheia de gordura preta, mas tem 500 watts dentro. E Jesus passa ali, vai tirando aqueles, vai desengordurando e a coisa vai aparecendo. Porque a luz está aí dentro, está aqui dentro. A gente está se esforçando para não deixar ela passar para fora. Ainda tem essa confusão, né? Ser bom ou ser bobo, né? A gente para diante de umas situações assim, bem infantis, que são para expiações e provas. São espíritos em expiações e provas. Um hospital, escola, como é a Terra. Então, vejamos. Se depois dessas duas perguntas, na segunda, o doente diz, eu creio, mestre, que tu possa me curar. Aí vem o levanta e anda. Abre os olhos e vê. Aí é o comando. Aí vem o comando. Então a gente precisa respeitar o tempo de cura de cada um. Por quê? Porque o tempo de cura de cada um é um processo íntimo de despertar. Por isso que a reforma é íntima. O tempo inteiro o Espiritismo está dizendo, olha, de dentro para fora, é de dentro para fora, é lá que tu... mas tu vê, eu vim nessa família, ou conheci essa pessoa, nada dá certo para mim, olha o vizinho, prospera, eu não... mas, né, aí Jesus mexe aí dentro que tu tem o poder de desestabilizar tudo fora. Tudo que está fora é resultado do que está dentro. É tudo tão perfeito, a lei não é de ação e reação. Vocês acham que tem alguém com prancheta assim, isso aqui merece agora, isso aqui? Não funciona assim. Funciona com a tua capacidade de fazer sua própria luz brilhar, que é uma recomendação dele, que brilhe a vossa luz. A sua capacidade de temperar a sua vida, que é uma sugestão dele, vós sois o sal da terra. Olha só quantas dicas. Tempera você. Está escuro? Brilha. Como é que eu faço isso? Vem comigo. Não é fala o que eu falo, não é. É vem comigo. Então, a partir de agora eu estou curado para ir contigo. Não, vem e traz a tua cruz. Vai com uma perninha só, te arrasta. Vamos resolver isso. Vamos limpar essa lâmpada. Vamos dar brilho a esse bulbo de vidro, se fazer a tua luz voltar a brilhar. Então Jesus, nesse processo de autocura, ele está falando, está nos dando um comando tão simples. E ainda fica essa dúvida na nossa cabeça. E agora, a dúvida que eu vou falar agora, ela é real. E ela é do nosso pensamento lógico. Mas espera aí. Provas e expiações. Tem alguém a passeio nesse planeta aí? Porque se o planeta é escola e hospital, e é o segundo na escala de Kardec, mundos primitivos, expiações e provas, e depois a escadinha vai longe, tá? Se ele quiser
quisesse vir para os justos, ele teria que vir da terceira, quarta camada para depois. Espíritos perfeitos. Não, ele veio para os doentes. Mas espera aí, Marcos. Então, se o publicano era doente, os pecadores eram doentes, e os fariseus? Os fariseus eram sãos? O que Jesus está mexendo nesse ensinamento com a gente? O que ele está mexendo dentro do nosso coração? É óbvio que o doente, que todos somos, nas palavras do Mestre, é aquele que se acha, que aceita que precisa de ajuda. O fariseu não precisava de ajuda. Ele era superior à mesa. E será que nós estamos dispostos a sermos ajudados? Quantas vezes a gente sai julgando, em alguma situação, alguém? Vamos fazer dessa mesa dessa refeição, como está no Novo Testamento, saber vários episódios da nossa vida lá fora. Será que a gente não faz isso assim até, não vou dizer muito intensamente, né? Mas às vezes não passa pela nossa cabeça assim, o que está pensando, né? Olha só, olha o hábito da pessoa, olha os modos. É igualzinho os fariseus fazem. Fizeram. Ou quem sabe até a gente não estava nessa mesa, com a túnica bem branquinha, né? Decorando as leis divinas. Reencarnação, né? O hábito ficou, a gente melhorou um pouquinho, mas tem muita coisa para recuperar. Então, é sobre isso. É sobre aceitar. Nossa, eu preciso de ajuda. As crianças que estão reencarnando são espíritos. A gente está coletando isso muito fortemente. Tanto no ambiente educacional da Casa Espírita, quanto algumas amigas professoras, professores, no ambiente terapêutico também, muitas crianças. Significativamente, o número de diagnósticos de autismo, bem considerável. Então, nós temos uma gama, uma especificidade de espíritos reencarnando agora com saberes, ainda precisam espiar alguma situação, mas são, olha, quem está evangelizando sabe o trabalho que a gente está tendo, né? Visões, cortes tramontina, assim, do que tu está falando, com respostas assim, cara, que tu para assim, meu Deus, tem 6 anos, 7 anos. Quer dizer, toda a bagagem moral, os filhos, quem tem filhos aqui pequenos, netos, né, vai saber o que o Marcos está falando. É surpreendente, mas a gente já sabia que vai ser assim. A regeneração está batendo a nossa porta, né? É claro que já está mudando o jogo e terão que vir espíritos mais hábeis. Marcos, a sensação é que está tudo de cabeça para baixo, está horrível, o planeta parece que vai explodir, é guerra. É verdade, é o finalzinho, o mal está convulsionando. Está tudo certo, gente. O mal está convulsionando. Está jogando as últimas fichas, assim, as últimas. Porque está tudo preparado para dar certo. Tudo preparado para dar certo. Te agarra na tua fé. Por isso que é importante estudar. Né? Quem pode estudar é mais importante do que ler, né? Independente da capacidade de cada um. Mas é por isso que é legal você compreender Jesus, estudar Jesus e fechar essa lógica desse médico das almas, que é de todos nós, né, nas suas argumentações, no pouco que ele disse,
no carinho que ele tratou a gente, agora é isso, tá? É só isso. Mas lá na frente eu vou enviar um Consolador que vai destampar tudo que ficou encoberto. Eu vou enviar, ele não vem na pessoa, numa pessoa, ele vai ser espalhado, porque onde tiver um médium, a mensagem vai ser passada. Vão ter que crucificar todos os médiuns? Se nós todos somos mais ou menos médiuns. O juiz é médium. O carrasco é médium. E logo na sequência ele vai tratar da coragem da fé, né? Que ele faz aquela reunião antes dos 12 saírem para pregar. Ele vai falar da coragem da fé. Olha, eu sei que vocês realmente estavam muito preocupados. Muito preocupados. A maior parte realmente morreu martirizada. E Jesus diz assim, olha, se vocês forem capturados e interrogados, não sofram por isso. Só entreguem suas bocas. Nós falaremos. Nós daremos as explicações. Mais ou menos isso que Jesus diz a eles. Então sai, só vai. Não vai de aos gentios, dá uma voltinha ali. Aqui a casca é mais dura, tá? Mas tem mais gente lá que está pronta para nós. Fala lá e vem com esse rebanho e cerca eles. Aí não serão 12, serão 120, 1.200. Estrategista Jesus. O médico estrategista Jesus. E seu PA. Seu grande PA na Terra. Né? Então, se a gente concebe a ideia de que nós precisamos de ajuda, que sob esse aspecto nós somos espíritos adoentados, vamos dizer assim, adoentados, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela culpa que a gente carrega, uma série de outras emoções que adoecem efetivamente o corpo físico, inclusive, se nós aceitarmos isso como uma verdade e a realidade da gente, a gente não precisa ser mais do que isso, gente. Sábado passado, no grupo de estudos, um rapazinho, ele já vinha há tempo, ele disse assim, eu estou me esforçando assim, porque eu ainda não sou um espírita, não me considero um espírita. Né? E se não me engano, lá atrás ele falou sobre simpatizante só, né? Eu gosto de ouvir, mas eu não me considero. E isso foi, durante algum tempo, uma defesa dele. Agora, esse estou tentando é porque ele quer ser muito. Aí a gente mostrou para ele o que é ser espírita. É o que ele sempre foi. Porque o que ele quer é domar as suas mais inclinações. É ele melhorar acima de si mesmo. Isso é ser espírita. Tem alguém aqui que não quer melhorar? Claro que ia estar em casa na quarta-feira, às 20 horas. Ia estar em casa. Não, a gente vem aqui porque a gente está se consorciando com um movimento nessa embaixada da luz, que é Paz, Amor e Caridade. É um endereço físico na Terra onde... O que é uma embaixada em outro país estranho, né? Que tem cidadãos ou pessoas que regem outra pátria. Isso é uma casa espírita. A gente está hoje aqui falando, conversando, seu anjo de guarda está aqui, seus mentores espirituais, você está sendo totalmente monitorado, as coisinhas estão sendo mexidas. Quem separa o processo é a gente. Agora vou para o passo. A coisa já está acontecendo. Desde que você pensou em vir. Por quê? Porque a gente sabe que precisa. Então, nós, graças a Deus, somos os doentes que Jesus está falando. Eu não quero sessão para... Se isso significa estar com Ele, realmente,
eu preciso muito de cura. Eu preciso muito de luz. E para finalizar, nossa, eu tenho sempre o relógio como um inimigo, estou brincando. Eu trouxe aqui uma mensagem de nada mais, nada menos que Emmanuel. Eu adoro. Emmanuel, como eu digo, né, para a juventude, né, é o Tramontiano. Corte rápido. Emmanuel é muito direto. Não te iludas julgando de são, quando ainda carregas chagas ocultas no teu coração. Somos todos enfermos em aprendizado, e a terra é o grande hospital em que o Cristo nos recolhe. O Evangelho é o remédio que cura a alma e fortalece o espírito. Quem se crê perfeito, fecha-se ao auxílio. Mas aquele que se reconhece necessitado, abre-se ao médico divino. Recorda, pois, que Jesus veio buscar os cansados e os aflitos, não para condená-los, mas para oferecer-lhes vida e abundância. Reconheçamo-nos os doentes e já estaremos no caminho da cura. Eu acho que isso dá todo sentido para aquela expressão de que o verdadeiro espírita cristão é aquele que tenta se superar, domar suas más inclinações e elevar-se acima de si mesmo, que traduzido para o nosso pensamento e reflexão final é ser melhor para alguém, enquanto aqueles que não precisam, que se sentem sãos, querem ser melhor que alguém. Essa competição adoece a humanidade. Então nós estamos aqui para sermos melhores para alguém. E quando esse arco se cumpre, e nós conseguimos buscar em Deus, nessa fonte pura, o amor que precisa ser doado para alguém, nós recebemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É amando com o amor de Deus que esse amor chega em mim. Quando esse amor me atravessa, eu me encharco desse amor. Esse amor não é o amor que eu sinto por mim, é o amor que resta em mim, é o amor próprio. Eu espero que a gente brilhe essa luz do amor próprio a partir da luz de Deus. Certo? Então vamos fazer uma prece, porque o trabalho precisa continuar. E durante essa prece, eu rogo a Deus e a Jesus a possibilidade de transformar o salão numa sala de paz. E eu quero, meu irmão e irmã, que você, nesse instante, nesse estado de presença, inteira, você escolha uma dor que você carrega. Apenas uma, aquela que te vem na cabeça. Reconheça, aceite-a. Pergunte-se se tu podes deixar essa dor embora. Pergunte-se se estás disposta a deixar essa dor embora. E pergunte-se quando. Porque vai ser agora. Porque nós estamos muito bem acompanhados. E nós vamos pegar essas dores, uma delas, ou a que mais dói, ou a que te vem ao pensamento nesse momento, e colocar na mão do Mestre, nas mãos de Jesus. E que a gente tenha essa sensação
desse peso, dessa frequência densa, dessa carga, desse peso, dessas amarras, dessas correntes, saindo de dentro da gente e sendo colocadas na mão do Mestre. E imediatamente isso acontecendo, elas somem na mão de Jesus. Pela tua vontade. Porque é a tua fé que te cura. Crê, meu irmão. Crê, minha irmã. Te permita a necessidade da luz. Que essa consciência seja aplacada pelo amor do mais alto e que a Santíssima Luz cauterize, faça um curativo, preencha o vazio dessa dor indo embora com a tua luz, com a tua própria luz. Que o amor do Mestre nos sustente, que possamos sair daqui radiantes, convictos dessa companhia que nos dirige, mas precisa de nossos passos para efetivar o destino. Fica conosco, abençoa a nossa paz, abençoa o nosso amor, abençoa a nossa casa.